Então nós temos aí a raça amarela, que são aqueles povos lá do asiáticos, né? Japoneses, chineses. Nós temos a raça negra, que é a maioria lá na África. Nós temos lá os europeus, com aquela pele clara, cabelos louros, né? Temos nós aqui brasileiros, que somos uma mistura de tudo isso, que é o maior barato. Não é? Então, nós vemos até mesmo a formação da característica física. Somos todos seres humanos, corpos humanos, mas temos muitas diferenças físicas, de uma nação para outra, de um lugar para outro. E aí Kardec questionou isso, não é? Por quê? Diante disso que a gente vê aí, fica difícil entender que nós somos descendentes de Adão e Eva, né? E eu me lembro que quando nós éramos, ainda pertencíamos, para vocês verem como é que as pessoas, elas criam histórias assim para explicar aquilo que não tem como ser explicado dessa maneira, a não ser de maneira real. E nós eu gosto sempre de contar essa historinha, porque hoje em dia, a gente tendo esse conhecimento, a gente acha engraçado, né? O que é a inocência de uma criatura que não tem aquele conhecimento. É bem verdade que isso já tem aí, podemos botar aí uns 41 anos atrás, quando nós fomos fazer a nossa primeira comunhão, porque éramos católicos, né? Então o que aconteceu? Tia Bete aqui, sempre muito arretadinha, né? Muito curiosinha, muito bisbilhoteira, desde pequenininha, terrível, né? Foi lá perguntar para catequista se todos nós éramos filhos de Adão e Eva, por que existiam pessoas de cores diferentes? Né? Por que existiam pessoas negras, pessoas de cor mais avermelhadas? E fui lá questionar. E aí, pasmem vocês a história que a catequista contou como sendo real. Então, a história era a seguinte, que Adão e Eva foram criados, tiveram lá vários filhos, não foi só Caim e Abel, depois de Caim e Abel vieram outros, até aí tudo bem. E um dia, Deus, né, era Deus que ia, Deus mandou um recado que ia visitar Adão e Eva. E aí a Eva, vamos arrumar tudo, vamos nos preparar para recebermos Deus. Gente, isso foi dado numa aula de catecismo, tá? Não era uma historinha contada, uma aula de catecismo como sendo verdadeira. Então Eva mandou que os filhos começassem a se banhar. Os primeiros começaram a tomar banho lá na água do lago, e a água começou a ficar suja. E conforme os outros foram tomando banho, as suas peles foram ficando mais escuras. E no final, aqueles que tomaram banho por último, como a água já estava completamente escura, eles saíram negros de dentro da água. E assim foi explicado para nós a história das diferenças da raça. Ninguém merece, né, Dudu? É claro que eu olhei para a cara da catequista assim, falei, tá, vou fazer o quê, né? Isso, gente, isso foi dado como explicação numa aula de catecismo. É bem verdade que há 40 e quase 50 anos atrás, foi quando eu fiz minha primeira comunhão, 40 e poucos anos atrás. Então, hoje talvez não estejam ensinando mais isso, mas para vocês verem a ignorância, a falta do conhecimento, o que faz, né? Pois é. E aí a gente foi em diante, por isso que eu estou na doutrina espírita, porque eu fui questionando muitas coisas, e quando eu pude ter a minha independência de escolha de religião, eu saí porque eu não aguentava mais tantas histórias assim mirabolantes que não tinham lógica. E aí a gente vem para a doutrina espírita, e Kardec faz justamente essa pergunta, né? Eu não chega tanto, né, do menos, mas que eu não aceitava essa história de Adão e Eva, eu não aceitava no dia da primeira comunhão, a gente recebeu orientação que a hóstia era Jesus que estava entrando no nosso corpo, então que nós não deveríamos mordê-la,
apenas deixar que ela se dissolvesse sozinha. Se nós mordêssemos a hóstia, que ela iria sangrar. O que tia Beth fez logo que recebeu a hóstia? Primeira coisa que ela fez foi mastigar. E aí a hóstia não sangrou. E aí tia Beth, né, pensou, nossa, Deus não entrou, Jesus não entrou no meu corpo porque não sangrou, né? Pois é, né, caminhando, é isso aí. Então, são essas coisas, né, que a gente vem aprendendo durante muito tempo, mas que se você usa um pouquinho do seu cérebro e vai raciocinar, não dá para você aceitar, né? Então você vai buscar verdades. E dentre os locais que eu procurei verdades, eu, sinceramente, só encontrei respostas lógicas na doutrina espírita. E nenhuma outra mais eu aceitei as respostas que me davam, né? O Brás coloca aí que a gênese mosaica é avançadíssima. Temos registros de clone, uma lá de Abel e Caim, deu sequência à geração e só podia ser clone. Deve ter sido, né, através de clone, porque eles não tinham outras mulheres no mundo ainda, e apareceu lá. Mas vamos aqui ao nosso estudo, porque se a gente for ficar divagando, né, nessas histórias que são contadas para nós a respeito disso, quando a gente questiona, meu Deus, não dá nem para passar perto da verdade. E aí Kardec então fez essa mesma pergunta, né? De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra, né? E a gente sabe que essas diferenças não são só físicas. Também tem as diferenças morais. Os valores são diferentes. Certas coisas que para nós têm valor e outras não têm, em outras regiões do país, os valores se modificam, né? Essa semana mesmo a gente estava estudando de manhã aqui numa outra salinha, a salinha do Zec, e a gente estava lá estudando, ele passou lá um estudo para a gente maravilhoso a respeito da poligamia, que em determinados locais é uma coisa normal. O homem ter várias mulheres, a mulher ter vários maridos. Para nós isso já é uma coisa não muito correta. Então essas diferenças, caminhando, vai sim, ele mostrou para a gente, Paquistão, lá na Arábia, aquele pessoal lá tem um monte de mulheres lá, né? Marrocos. Então são certas coisas que a gente observa assim, e se for nessa história do Adão e Eva, a gente questiona, poxa, por quê? Né? E foi o que Kardec perguntou. E ele diz, né? Os espíritos respondem. Essas diferenças físicas e morais, elas são em função do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto ao moral. Então, a gente não precisa nem ir muito longe, não é? Vamos ficar aqui dentro do Brasil mesmo. Peguem uma criança criada aqui no Rio de Janeiro, uma criança nossa aqui, na faixa dos seus 10 anos, e peguem uma criança que foi criada lá no interior do Nordeste brasileiro, também com seus 10 anos. Coloquemos uma junto à outra. Serão iguais? E são do mesmo país. Serão iguais? Com certeza não, não é? E se a gente ainda for colocar as duas para conversarem sozinha, com certeza, muitas coisas que a carioca falar, a nordestina não vai entender. E o que a nordestina falar, a carioca não vai entender. Então, essas diferenças que existem, elas existem em função dessa local físico em que as pessoas residem, do clima em que vivem, da vida em que uma vai levando em outras, dependendo do local que esteja. Por isso que ele dá o exemplo aqui de duas mães. Então a gente vai perceber que pessoas que nascem em locais
onde o frio é muito forte, por exemplo, né, os esquimós lá nos polos norte, no Polo Norte. Você não pode pegar um esquimó daquele num dia e soltar aqui no verão do Rio de Janeiro. O pobrezinho vai morrer. Como você pegar também um carioca aqui no verão e soltar lá no Polo Norte, também nós não vamos aguentar. Então essas diferenças de clima, que é o primeiro item que ele coloca aqui, vai dando as diferenças de vida de cada povo. Né? Então você chega aqui no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, nossa senhora, nós estamos aqui com calor de 40 graus, 40 a 42 graus, as nossas roupas são completamente diferentes das roupas usadas em outros estados brasileiros, que não tem esse calor. Pois é, né, tudo. Não, eu fui educada, né? Mas na realidade não se coloca nem roupas, né? Eu não quis entrar nos pequenos detalhes, né, Dudu? Mas a diferença, né? Você chega em dezembro, janeiro, aqui no Rio de Janeiro, as nossas praias estão lotadas. É o lugar que a pessoa encontra para se refrescar um pouquinho. E isso vai trazendo o quê? A alimentação nossa aqui, nesse nosso calor de 40 graus, ela é completamente diferente de uma alimentação, por exemplo, de alguém que está aqui, de um estado aqui quase do nosso lado, que é São Paulo. Então a alimentação de São Paulo é diferente da alimentação do carioca, mesmo no verão, porque o verão lá é diferente do verão carioca. Como o verão lá de cima do norte do Brasil é diferente do nosso verão aqui, né? Então, essas diferenças de clima, essas diferenças vão mexer com os hábitos da pessoa. Né? Por exemplo, nessa época agora que a gente está no horário de verão, você chega na praia aqui no Rio de Janeiro, por volta de 7h30, 8 horas da noite, está lá, cheia de gente, curtindo uma praia. Pois é, agora vamos ver nas diferenças do universo, né? Diferenças em outros países, né? Esses hábitos vão sendo formados, o tipo de vida, eles vão sendo formados em função desse clima. Daí nós encontrarmos diferentes raças ocupando, né, vivendo no nosso planeta, mesmo sendo um planeta, um único planeta. Nós vamos encontrar diferenças até de vida, de costumes, dentro de um mesmo país, quando ele é extenso, como é o caso do nosso Brasil, como é o caso da China. Não é? A gente encontra em locais da China um tipo de vida, em outros, outro tipo de vida, em função de quê? Desse clima. Né? Do que o ambiente pode te oferecer, e daí você vai criando seus hábitos. Mesmo dentro de um estado, eu falo isso porque eu observo muito, não é? Nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, mas que estamos mais para o lado da Zona Oeste, eu, por exemplo, que estou aqui na Zona Oeste, né? O nosso ritmo de vida é diferente do pessoal da Zona Sul, que mora lá em Copacabana, no Leme, na beira da praia. Nosso ritmo aqui já é um pouquinho diferente. Agora vocês imaginem em países quando o clima é completamente diferente, né? Muda muito. O Brás coloca: imagina que a Terra foi habitada por diversas raças do universo. Se existe exílio de um mundo para o outro, essa lógica parece maior. Né, Brás? Mas a gente vai aqui seguindo a orientação dos espíritos por enquanto, né? E aí é o que ele diz. O homem apareceu... Outra pergunta de Kardec. O homem apareceu em muitos pontos do globo? E a resposta, sim. E em diversas épocas. Então, olha aí, mais um motivo para as diferenças. E essa uma das causas da diversidade das raças. Apareceram em vários locais e em diversas épocas.
E a gente estuda isso lá também, na Gênesis, né? Quando vem lá ele mostrando justamente isso que o Braz está falando aí, da migração e imigração. O que não implica o fato disso trazer raças diferentes. A resposta dos espíritos foi muito clara aqui. Então o tal Braz não está certo, porque os espíritos estão claros. O que faz essas diferenças são o clima, a vida e os hábitos. Porque os corpos são diferentes. O cara que vive lá em Júpiter, se ele vier reencarnar na Terra, o que vai acontecer? Ele vai ter que assumir o fluido da Terra, criar o seu perispírito de acordo com o ambiente do nosso planeta, da Terra, e o seu corpo vai ser formado dos elementos daqui do planeta. Então ele não pode ter corpos diferentes e cores diferentes, porque ele veio de outro planeta. Se nós já sabemos que as diferenças fluídicas, né? O fluido que envolve cada planeta é diferente e está ali de acordo com o objetivo de cada um, né? Então ele diz assim, se essas diversas épocas, e é uma das causas da diversidade. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas. Aí foram saindo, foram se espalhando, né? E essas expansões, vamos dizer assim, que o homem foi desbravando o planeta e buscando novos lugares, veio trazendo também continuando as diferenças, pelos diferentes climas e aliando-se os de uma raça aos de outras, e formaram-se novos tipos. E para mim o maior exemplo dessa mistura de raças que nós temos é aqui, nosso Brasil, né? O que a gente tem aqui? Algum brasileiro pode dizer que é raça pura de alguma determinada raça? Não. É uma mistura aqui de índio com negro, com branco, né? Que nós temos aqui, graças a Deus. No Brasil não existe essas problemáticas de não se misturar, né? É verdade, Dudu, você escreveu certo aí. Não vale a pena comentar. Não vamos entrar nesse campo. Mas o que nós vemos aqui no Brasil é justamente isso, essa mistura, né? Pessoas de outros países, pertencentes a raças diferentes, vieram para cá, aqui conheceram outros de outras raças, se uniram e foram formando aí o povo brasileiro, que é essa mistura de raças, né? E é um bonito, né? A mistura, para mim, foi uma mistura muito bacana, porque saiu assim um povo muito bonito. Na 53A, Kardec perguntou aos espíritos: essas diferenças representam espécies distintas? Uma boa pergunta, né? Será que a raça negra é uma espécie diferente da raça branca? Será que a raça amarela, a raça oriental, é diferente da raça branca e da raça negra? É espécie diferente? E ele diz, certamente que não. É isso que nós precisamos colocarmos dentro das nossas cabeças, dentro da nossa consciência, nos conscientizarmos disso, para que acabe de uma vez por toda esse preconceito idiota que existe no mundo ainda em relação às raças. Então está bem claro aqui. Certamente que não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Então, as diferenças que existem dentre os habitantes desse planeta são apenas diferenças físicas. Físicas, ou seja, diferenças externas. E essas diferenças existem em função dos locais onde vivem. Mas a gente não pode esquecer que somos todos criados da mesma maneira, fomos todos criados da mesma maneira, e que todos nós, independente de raça, de credo, de qualquer crença que se acredite,
chegaremos à perfeição. Então, isso aqui é muito bom, seria muito bom que aquelas pessoas que ainda têm os preconceitos dentro de si, estudassem isso e analisassem. Porque nós somos iguais, a diferença está só na aparência física. O fato da criatura ter nascido na África, ou ter nascido na América do Norte, ou ter nascido na Europa, não vai modificar a sua essência. Ele não vai ser melhor nem pior por ter nascido aqui ou ali. O que vai dar essa qualidade à criatura são o seu caráter. É o seu comportamento, independente da raça que pertença. E esse foi o maior equívoco de Hitler, né? Porque ele queria que a Terra fosse só habitada por uma raça pura. É um dos equívocos dele, né? E aí não tem como. Aí vem a doutrina espírita e vem esclarecer isso para nós, né? Dessa maneira bonita. Então ele diz, certamente que não, pois todos pertencem à mesma família. Somos uma família. É a família universal de Deus. E a gente não pode esquecer isso. Ele era alemão, raça pura. E ele achava que só aquela raça tinha direito de sobreviver na Terra, né? Um dos pensamentos dele era isso. E a gente sabe que não é assim, né? Até porque somos espíritos que vamos nascendo em todos os lugares justamente para termos esse aprendizado. Então hoje... eu já ouvi falar isso também, né, Romana? Mas eu não entrei em detalhes, não. Eu já ouvi isso aí também, tá? Dizendo isso. Talvez fosse por isso que ele tivesse esse preconceito, né? A gente pode até entender que pode ser até por aí que ele tivesse esse preconceito. Mas a gente sabe que hoje nós estamos aqui, nascemos aqui no Brasil, e que tem uma razão para que nós tenhamos nascido aqui. Tem uma razão para eu, por exemplo, Dudu e mais alguns aqui, terem nascidos aqui no Rio de Janeiro. E existe uma razão para outros companheiros terem nascido em outros locais. Porquinho, cuidado, hein, que judeu não gosta mesmo, não. O que acontece? Porque nós precisamos, para sermos espíritos perfeitos, precisamos passar por todo o aprendizado que este planeta nos oferece. Então eu preciso passar pela experiência de pertencer à raça branca, numa determinada encarnação. Eu preciso passar pela experiência do aprendizado, porque é diferente de ter nascido numa raça negra. E eu preciso passar pelo aprendizado de um dia, nascer para aprender como é, uma raça amarela. Então, essa diferença aí, a gente aprende com a doutrina que ela só é física. A vantagem é que a gente vai nascer cada época numa situação diferente para aprender as experiências que é você ter determinadas características físicas. É só isso, mais nada. Tá? E trabalharmos justamente o quê? O preconceito, que, por exemplo... Nós temos conhecimentos, né? Não podemos afirmar, mas informações que a gente tem é de que espíritas na Inglaterra, né? Com certeza, porquinho, a gente não acredita não, a gente tem certeza de que vamos reencarnar brancos, vamos reencarnar amarelos, vamos reencarnar negros, vamos reencarnar com todas as raças que existem nesse planeta. Eu, pelo menos, tenho essa certeza absoluta. Por que a gente tem lá, isso que eu ia falar, né? Na Inglaterra, os espíritas ingleses,
Eles seguem a doutrina, eles aceitam tudo que a doutrina tem, mas eles não concordam com a reencarnação. Eles não concordam com a lei de reencarnação. Por quê? Porque eles não admitem, né, seres, né, tão inteligentes, seres assim evoluídos na ideia de cada um deles, seres tão importantes, né, Lorde, senhor Lorde inglês, né, branco dos olhos azuis, cabelos louros, nascer lá na África, numa tribo indígena, com a cor da pele bem escura e com os cabelos completamente, né, negros e encaracolados, encarapinhados, como se diz, né? Eles não aceitam isso. Mas é necessário que passe justamente para trabalhar essa ideia do preconceito, né? Diga, Darlene, pode escrever aí, minha amiga. Então Kardec questiona isso. Eu não consigo também entender, Darlene, como se pode ser espírita e não crer na reencarnação. Mas tem gente que não aceita. Não é questão de não crer, é não aceitar. Justamente pelo preconceito. Entendeu? Pelo preconceito, né? É claro, não são espíritas verdadeiros, mas tem esse preconceito de eles não concordam, não aceitam a ideia de que poderão reencarnar na África, um exemplo, nascer na pele negra. Para eles isso seria uma desonra, porque até bem pouco tempo o negro era considerado como raça, como sub-raça, né? Tanto é que, por que os escravos? Né? Por que dos escravos? Eles achavam que os negros não eram seres humanos como os brancos. Então, daí veio essa ideia de escravizar. E depois foi provado que não existe diferença nenhuma. É o que aqui a doutrina está nos esclarecendo. Porquinho, a religião, né, a doutrina espírita, ela não é preconceituosa, mas eu não vou te enganar não, viu? Você vai encontrar espírita muito preconceituoso ainda. O espírita não é santinho não, você vai encontrar ainda, boa tarde, Zanza, espírita que ainda tem preconceito. A doutrina não é preconceituosa. Ela trabalha a igualdade, né? A ideia da igualdade, porque somos todos iguais. Aquele espírita que se conscientiza, né, que interioriza esse ensinamento que a doutrina nos traz, ele não é preconceituoso. Mas você vai encontrar sim, né? A prova é essa que eu estou te dizendo. Os espíritas ingleses, eles têm essa dificuldade de aceitar a reencarnação, né? A maior prova da reencarnação é o próprio Jesus, que foi profetizado que vinha à Terra 1000 anos antes e veio e teve de passar pelo útero de uma mulher. Pois é. Aí na 54, ainda falando das raças, Kardec perguntou: se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha aí a pergunta que está em cima justamente dessa ideia de igualdade. Porque dentro do aprendizado que nós temos, né, antes da doutrina espírita, a ideia de que somos todos lá filhos de Adão e Eva, apesar de que tem um equívoco, né? Eu já não concordava muito com isso não, porque teve a inundação, o dilúvio, e nós somos então descendentes de Noé, já não somos mais descendentes de Adão e Eva. Mas aí a resposta que eles dão quando a gente joga essa ideia de que Noé e toda a sua família foi descendente de Adão e Eva, então nós continuamos sendo descendentes de Adão e Eva. Enfim, né, o que eles pensam. Valeu, Leninha, obrigada pela sua presença, volte semana que vem. E aí, então, a resposta em relação a isso, né? É uma boa, né, Porquinho? Mas com certeza, o que a doutrina nos ensina é isso. Com certeza vai acontecer por aí, né? Não que seja lei, né, de olho por olho, dente por dente, mas dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, a gente sabe que eles vão passar ainda por
muitos apuros em relação ao que fazem, né? A ter o direito, né? Ter a possibilidade de ajudar, de melhorar a vida das pessoas e não correspondem a essa possibilidade. Então vão ter que responder sim, responder muito pelos seus atos, né? Então, se a espécie humana não procede de um só tronco, né? Não deveríamos ser irmãos. Resposta dos Espíritos: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra, ou seja, fomos todos criados por Deus da mesma maneira, lá simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, com o objetivo de chegarmos, o que ele fala aqui, para o mesmo alvo, com o objetivo de chegarmos à perfeição. Ou seja, um dia seremos todos nós iguais ao nosso Mestre Jesus. Porque ele veio aqui nos mostrar e nos dizer que era o nosso guia e o nosso modelo. Boa noite, César Zen, seja bem-vindo. Então, não há dúvida a respeito disso. Fomos criados em espíritos por Deus, estamos aqui a cada época reencarnando, e vamos reencarnar muitas vezes ainda, para irmos trabalhando todas essas coisas assim, equivocadas que ainda existem em nós, para nos tornarmos espíritos como Jesus, perfeitos e puros. Né? Então esse é o nosso objetivo. Por isso é que ele diz aqui, somos irmãos sim, porque na realidade a nossa verdadeira origem é a mesma, que é Deus. Fomos criados por Deus, né? E aí ele entra no assunto agora da pluralidade dos mundos, as várias vidas, né, as várias existências em outros planetas. Não existe só vida no planeta Terra. E aí é outra coisa que a doutrina espírita vem nos esclarecer também. Existem outras vidas em outros planetas. Agora, não necessariamente que sejam iguais à nossa. Cada planeta, vamos trabalhar só aqui no nosso sistema solar, né? Existem várias moradas, isso aí, César. Mas vamos pensar só aqui no nosso sistema solar. Não vamos nem ultrapassar, sair do nosso sistema solar, não. Quantos planetas nós temos aqui? Né? Vários. Será que esses planetas todos foram criados para nada? Só aqui na Terra que Deus falou assim, não, naquele planeta Terra eu vou botar lá todos os meus filhos. E os outros? Era só para enfeitar o céu? Só para ficar assim esse universo cheio de astros, né? De galáxias, de estrelas, como a gente vê aí? Enfeitar isso tudo aí, esse universo imenso, só para nós? Seria muita petulância da nossa parte pensar assim, né? Então Jesus veio aqui e disse, isso que o nosso amigo César colocou aí. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas aqui, o Livro dos Espíritos vem nos esclarecendo. Kardec foi questionar. E aí na 55 ele pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha que pergunta, hein? Todos os globos que circulam no espaço, quer dizer, ele não excluiu nenhum, ele não disse alguns, ele disse todos. São habitados? E aí a resposta primeira dos espíritos, sim. Acabou. Sim, então todos são habitados. E aí vem o complemento da resposta. E o homem terreno, isso aqui é que é meio triste, né? E o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro
em inteligência, bondade e perfeição. Aqui os espíritos arrasaram com a gente, né? Então veja só como é que eles colocaram. O homem terreno, nós aqui, estamos bem longe de ser inteligentes, o primeiro, né, inteligente, os mais bondosos e os mais perfeitos. Isso significa o quê? Que ainda existem mundos em que os seres são muito mais evoluídos do que nós. Não, é claro, você se adiantou aí no que eu ia falar daqui a pouco, ô César. É lógico que a gente não pode, a gente no primeiro momento fica triste. Não, tudo bem, a gente no primeiro momento fica triste. Mas isso é porque tem muita gente que pensa isso. Não, a sua participação aqui é importante para nós. Muita gente que pensa isso, né? Que só existe nesse universo imenso nós. Que esses seres que muitos já viram e que sabem que existem, é imaginação, besteira, bobeira, isso. E aí a gente vem com a doutrina aqui dizendo. Ele diz assim, né? Pois é, Dudu, é o que ele fala aqui para nós. Quando ele diz assim, só que ele falou de uma maneira suave, mas na realidade os espíritos disseram foi isso mesmo, olha, vocês são muito metidinhos, porque vocês acham que só existem vocês de inteligência, de bondade e perfeição, e não existe não. Aí ele continua dizendo, ó, há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. E isso é uma grande verdade. E na época de Kardec ainda era maior ainda. Porque hoje nós já temos informações aí das ciências, né, da física e das ciências, que existem vidas sim em outros planetas. Diferente da nossa, mas existem. E a época de Kardec, então isso aqui era muito ainda, não era popularizado, ninguém sabia disso. Então eles vêm assim e dizem, né, dessa maneira bem direta mesmo para todos nós. Como se dissesse, abaixa a tua cristinha, né? Abaixa a bola, que vocês não são os maiorais, não. Não existem só vocês nesse universo, não. É muita petulância pensar assim. Aí é o que ele diz, ó. É muito orgulho e vaidade ainda achar que nós somos os únicos nesse universo imenso. E muito mais ainda achar que nós somos o primeiro em inteligência. Não somos, não. Em bondade, então, em perfeição, nossa, está longe ainda. Agora, já fomos muito pior. Isso a gente não pode negar. A Terra foi um planeta primitivo, não é? A gente ainda vivia aqui aos arranhões, se engalfiando uns aos outros. Para matar a fome, não queria nem saber, comia uns aos outros e pronto. Esse progresso, ele foi vindo aos poucos, né? Essa conscientização dessas leis que nós precisamos nos respeitarmos, que nós precisamos nos amarmos, e isso foi aos poucos o progresso continuando. E um dia nós estamos ainda nessa situação aqui, meia que rebaixado, mas um dia o nosso planeta também vai ser um mundo superior. Porque os habitantes que aqui estão progredindo, nós estamos progredindo. E assim como existem mundos superiores hoje, esses mundos superiores também já foram inferiores. Chegaram a esse ponto de superioridade porque trabalharam, e é o que nós estamos aqui fazendo. Nós sabemos que o planeta já está na fase da transição. Ou seja, para sair dessa classificação, né, de provas e expiações, para entrarmos na regeneração. Então, outros planetas estarão com esse objetivo de ser planeta de provas e expiações, para ajudar os espíritos a trabalharem, crescerem e evoluírem. E aqui nós vamos continuar. Quem ficar aqui vai continuar
né, progredindo, evoluindo, porque é o nosso objetivo. Isso aí é certo, gente. Como vocês estão me ouvindo aqui agora, e eu estou vendo o nick de cada um aqui na sala. Ou seja, que eu estou enxergando. Todos nós, um dia, não interessa, porquinho, se é espírito de porco ou não, mas um dia, todos nós seremos espíritos perfeitos. Todos nós seremos e teremos o mesmo amor que Jesus. Todos nós estaremos nos amando como Ele nos amou. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser uma coisinha à toa, não. Nós fomos criados por quem? Por quê? Pela inteligência máxima desse universo. Então a mesma energia, né, que criou, que é Deus, que criou esse universo lindo e imenso, foi que criou a mim e a cada um de vocês, e individualmente, um por um. Não foi na base daquela produção, né, por tacada, não. Saía aquela tacada de 100 espíritos, assim, de 100 princípios inteligentes. Não, foi criado um por um, e criado com amor, para sermos perfeitos e felizes. Agora, Ele fez isso e deu a cada um de nós essa responsabilidade, né? O Dudu diz que não tínhamos livre-arbítrio, que vivíamos para a sobrevivência apenas. Hoje temos o livre-arbítrio e sabemos o que fazemos para melhorar nossos atos. É verdade. E é por isso que a gente está reunido aqui estudando. Buscando, né, a todos os dias mais informações, mais conhecimentos, para que a gente possa fazer as escolhas, usar esse livre-arbítrio de maneira correta e chegarmos mais rápido à nossa perfeição. Quer dizer, o objetivo para o qual nós fomos criados. Porque Jesus nos ensinou isso, né? Vai lá buscar o conhecimento, vai conhecer a verdade, que a verdade vai te libertar. E como liberta? E nos anima, né? E nos motiva, e nos entusiasma. Porque é uma coisa que eu sempre digo nos meus estudos. Uma coisa é você saber que nasceu, vai ter a sua vida, vai crescer, vai casar, vai construir família, e que um dia vai morrer e vai acabar. Você não tem motivação nenhuma para fazer nada. A partir do momento que você, quando morrer, sabe que vai acabar, pronto, acabou. Para que você vai ficar se esforçando para ser uma pessoa boa? Agora, quando você sabe que você nasceu, que você foi criado, que está aqui e que não vai acabar jamais, aí você muda de posição. Aí os seus valores automaticamente modificam. Porque você já tem que pensar no teu futuro. E aí a gente aprende com a doutrina espírita que o meu futuro eu estou fazendo hoje. É isso aí, Dudu, que se deve pensar. Então, por que eu procuro conhecimento? Por que eu quero me melhorar? Porque eu sei que isso que eu estou fazendo aqui agora vai me trazer a felicidade que eu tanto sonho lá futuramente. E outra coisa melhor ainda, que eu não vou ficar lá no paraíso, né, no céu, parado, escutando um anjinho tocar harpa ou andando. Isso dá motiva mais ainda a nossa conscientização hoje de que temos de nos melhorar. Porque nós um dia seremos responsáveis por um planeta, como Jesus o é, pelo nosso planeta Terra. Um dia nós estaremos aí nesse universo, né, como espíritos já evoluindo, ajudando a outros irmãos que estão vindo aí atrás a crescerem e a progredirem também. Isso aí, podemos andar ao invés de engatinhar, Sérgio. Porque a gente sabe que a doutrina já nos trouxe, já nos deu essa certeza, pelo menos a minha ela já deu, essa certeza de qual é o meu futuro. Se eu sei lá, né? Está lá na questão que a gente ainda vai estudar aqui. Quem é o teu guia e o teu modelo? É Jesus? Ora, então um dia eu vou ser igual a ele. Estarei aí também sendo responsável e ajudando aos irmãos que estão ainda lá atrasados, né, a crescerem e a progredirem também. Ora, então eu vou ficar aqui perdendo o meu tempo? Não. É buscar o conhecimento para aprender o que eu preciso fazer.
o que eu tenho que fazer hoje, agora, porque eu estou tendo a oportunidade de estar aqui encarnado. Quando eu digo eu, estou falando nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui encarnado, recebendo todo esse ensinamento que a doutrina nos oferece, para a gente poder usar bem, corretamente, esse nosso livre-arbítrio. Então a gente tem que ter essa conscientização. Eu não nasci para ser uma coisinha à toa. Eu não sou uma coisinha à toa. E isso não é orgulho e vaidade, não. Isso é ter conscientização do que você realmente é nessa engrenagem que é esse universo intenso. E que você, por menor que seja, faz parte. É peça importante. Porque está lá na questão 132 desse mesmo livro. Qual o objetivo da encarnação? Podem olhar lá, 132. Crescermos, evoluirmos e participarmos da obra da criação. É mais ou menos isso. Eu não sei assim decorado, né? Mas está aqui, ó. A encarnação tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, lá no finalzinho ele diz, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral. Então, meus amigos, nós não somos qualquer coisa, não. Somos muita coisa. E a gente precisa ter responsabilidade e conscientização dessa muita coisa que nós somos. E observarmos o que nós estamos fazendo no ambiente em que nós vivemos, a vida que estamos levando, o que nós estamos fazendo para que o nosso planeta físico também progrida, o que nós estamos fazendo em relação àqueles que estão junto a nós. Precisamos pensar nisso, né? O Negrão colocou, a pluralidade dos mundos é um grande manancial para quebrar o orgulho do terráqueo. Pois é, Negrão. Que com essa resposta aqui, quebra bonito. Que pensa que é a última bolacha do pacote é inteligência e moral. Verdade, mas foi isso que os espíritos disseram aqui. Isso porque a gente ainda tem muito forte em nós o orgulho e a vaidade. Como ele fala aqui no final, creem que Deus criou o universo somente para nós. E muita gente acha isso, né? Bom, nosso tempo está ali estourado, 19 horas. Nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, na sexta-feira, nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, estudando o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, às 18 horas, estamos estudando o livro O que é o Espiritismo.